Na logística, na verdade, a Social tem, acho que um fator que é positivo. A gente sempre se preparou de ter excedente na logística, sempre ter um espaço para a entrada de novos clientes, até com o crescimento que a gente vinha tendo. E com o investidor que entrou na nossa empresa há 2 anos, a gente fez um desenho para sempre ter esse excedente e estar pronto para receber novas marcas, né? E fez com que a gente crescesse muito rápido e estando preparado. Mas o desafio é a personalização que você tem de cada marca. Cada marca tem uma necessidade, cada marca tem um formato de uma embalagem, de um produto. Mas a gente faz isso muito a 4 mãos. Tem clientes que ajudam a desenhar dentro do nosso armazém como que eles gostariam de colocar a marca. E tem as questões de ego. Um quer uma bandeirinha assim, uma cor, quer um espaço onde você vai fazer as armazenagens e os bins num formato muito específico. E a gente hoje consegue fazer isso alinhado ao cliente, as expectativas que eles têm de armazenagem, para que a gente possa buscar todos os nossos objetivos. Mas acho que o grande desafio hoje é você conseguir trabalhar antes, isso de forma muito organizada, através dos nossos PMOs, que fazem um excelente trabalho na empresa, no sentido de organizar muitos workshops e criar todos os processos, normalmente 3 meses antes. E aí a gente consegue fazer uma boa execução e entregar nos prazos que foram determinados sem ter nenhuma surpresa. Você me citou PMOs e workshops. Me explica um pouquinho como é que é esse processo de implementação, o que você faz na prática assim que o cliente entende que ele vai ter a Social como player da parte de e-commerce dele? Hoje, né, o processo acaba vindo da captação dos leads e de fechamento através da área comercial, através de feiras e também de algumas ações. Depois isso, automaticamente, no fechamento do negócio, vai para o nosso jurídico, que aí é um processo de troca ali para buscar o melhor contrato que agrade as 2 pontas. Claro. E a partir desse momento, automaticamente são marcados alguns workshops. Então, acho que o pessoal tem que entender, né, os clientes que quando estão entrando nas indústrias e outros parceiros que buscam full commerce, que é uma unidade de negócio que vão ter todas as funções que tem na sua própria empresa. Então tem a área fiscal, a área tributária, tem financeiro, tem a logística. Então a gente tem workshop de todas essas áreas, né? A área de marketing, como que eu vou fazer a prestação de contas e o repasse dos recursos, a área de logística, como que o cliente quer, como que eu vou integrar isso dentro do WMS da empresa, qual vai ser o tempo de expedição, os SLAs, todos são pré-estabelecidos em contrato e o workshop ele é feito por área, né? Então a gente tem gestores de cada área, da área jurídica, da área financeira, fiscal, contábil, logística, da área de CX, que é o saque. Então, esses workshops todos são orquestrados pelo PMO, que existe um gerente de projeto que fica responsável até a entrega final. Depois, passado todos esses workshops, paralelamente vão tendo alguns processos de execução, com a área de tecnologia também, que vai ter um responsável pela implementação de marketplace, pela implementação da loja online do flagship. Então, muitas vezes a gente abre 10, 12 frentes de workshop para que esteja muito claro e organizado qual que é o papel de cada um. E aí a marca vai trocando com a gente informações de descrição, fotos, necessidades, planejamento, para a gente poder executar durante o ano fiscal que foi acordado com a Social. E você me citou a figura do PMO. Você acaba tendo essa figura porque seu processo, acredito eu, é extremamente consultivo, né? Apesar de você ter, talvez, algumas guidelines, você tem que ter adaptação para cada cliente. Exatamente. O ponto do PMO a gente tem alguns PMOs, inclusive, porque é muito personalizado. E até assim, começa pelo contrato. A gente nunca teve um contrato assinado na empresa que fosse o mesmo de outro cliente. Cada cliente altera alguma coisa ou tem uma necessidade específica e isso automaticamente reflete no PMO, nos projetos e nos workshops, que são todos personalizados. Caramba, trabalho, hein? É bem trabalhoso. E quando a gente vai pensar em termos de modelo de negócio da Social, quando um cliente vai contratar vocês, o que ele contrata efetivamente em termos de negociação? Vou exemplificar mais onde eu quero chegar. Vocês trabalham através de Sussex Fee, vocês são contratados como uma BU e aí existe o pagamento de uma BU, existe um orçamento que ele põe lá, ou todo negócio tem que vir com a contratação do FII mais um
um orçamento para gastos inerentes à operação? Como é que funciona essa contratação? O que ele leva assim, e o que ele paga na real? A receita sempre é proveniente, o principal é a success fee, né? Mas depende dos contratos, você tem às vezes um mínimo garantido, porque tem muito espaço de logística, que hoje é muito caro no Brasil, que você ocupa. A gente sempre tenta trabalhar com o estoque o mínimo possível do cliente, tendo bastante giro, né? Porque o e-commerce tem que ter giro. O nosso propósito é ganhar em cima de vendas digitais. Nós somos um vendedor digital. E eu acho que tem 2 pontos que são importantes. O ponto principal, quando uma indústria ou um cliente terceiriza esse processo com o full commerce, é que a gente tem muita escala, né? Como os nossos volumes são muito grandes, eu consigo negociar muito bem no meio de pagamento, na plataforma, eu tenho um custo de logística também viável, eu negocio muito bem transporte, eu chego a comprar 2, 3 milhões de transportes anuais, já negociados no começo do ano. Então, a gente consegue ter muita competitividade. Então, esse percentual do success fee, ele se torna viável. E o outro ponto que, sem dúvida, é importante é o quanto que a gente virou um especialista em venda digital, que muitas vezes dentro de uma indústria que está focada no B2B ou em outras operações, é difícil ela conseguir, dentro das mesmas estruturas, ter equipes que pensem uma para o consumidor e a outra para o trade marketing. Então, a gente acaba se tornando um especialista digital e tendo muito mais resultado do que se tivesse dentro de casa. Então, o teu modelo é success fee com o mínimo garantido e você consegue trabalhar todas essas frentes que o e-commerce necessita. Como que hoje você vê o teu cliente ideal? Quem é o cara que te contrata? É uma enterprise? É middle marketing? Quem é? A Social, como eu te falei, a gente começou muito focado no middle marketing, né? Que era um mercado que não era trabalhado. A gente se consolidou como talvez a principal empresa hoje, eu acredito, de vendas no middle market. Mas a Social tomou proporções de tamanho que acabaram. Eu acabei de citar uma grande empresa como a Canon, que nós começamos a fechar alguns contratos de 1 ano e meio para cá, de grandes empresas hoje, de grandes multinacionais, empresas que faturam bilhões, que também nos contratam. Então, hoje, a gente tem tanto clientes de middle, como nós temos grandes empresas que buscam essa solução da Social, porque a gente consegue ser muito mais eficiente do que eles dentro da própria operação, né? E você citou, inclusive, que vocês pensam muito em expansão internacional. Como é que está isso dentro do teu roadmap e o que vocês já estão fazendo? Na verdade, assim, nós sabemos que tem muito que crescer aqui dentro do Brasil. O mercado digital ainda, principalmente na indústria, é muito pouco digitalizado. Então, tem bastante oportunidade para todas as empresas de full commerce no Brasil. O que acaba acontecendo quando nós fechamos algumas operações, quando você é bem sucedido aqui no Brasil, principalmente as multinacionais, eles pedem para que a gente faça operações em outros países. Então, por exemplo, eu tenho 2 ou 3 contas que entraram recentemente que me pediram para entrar no México, Colômbia e Chile. Então, a gente é meio que empurrado a uma expansão mais dedicada para esse processo de atender essas contas específicas. O que a gente tinha feito inicialmente, isso já vai para 2 anos, que nós saímos na frente, foi montar uma operação de full commerce na Europa e fazendo operações de Lisboa e fazendo cross-border para as marcas, porque lá é um pouco mais equilibrado, né, as questões de frete e custos para toda a Europa. Então, hoje eu tenho operações de marcas que eu levo do Brasil para a Europa, para Lisboa, faço toda a parte também de armazenagem, no mesmo formato que eu tenho de full commerce aqui, e vendo para toda a Europa. E nós temos também a operação nos Estados Unidos, que algumas marcas pediram para subir em marketplace. Então, nós subimos hoje em alguns marketplaces nos Estados Unidos, nossa operação, que hoje estava em Miami, foi para Orlando e está voltando para Miami agora. Essa nossa operação, que está indo super bem lá também, vendendo em marketplaces. Então, a gente foi de forma proposital para a Europa por uma oportunidade, que automaticamente alguns clientes pediram para que a gente fosse para os Estados Unidos e também para a América do Sul, em alguns países que eu citei. Então, é uma política de expansão, mas vinculada já a clientes que vão poder sustentar essas operações nesses países específicos que eu citei.